filho pródigo é uma história que faz parte do capítulo de Lucas, capítulo 15 de Lucas. E lendo o capítulo todo, eu estava pensando o seguinte: a gente encontra em alguns lugares, algumas instituições, alguns lugares tem assim, setor de achados e perdidos, não é assim? Setor de achados e perdidos, até na igreja tem também, né? De quando aparece uma Bíblia por aí, óculos, carteira, celular, setor de achados e perdidos. E eu fiquei pensando, há um setor de achados e perdidos da Bíblia, é o capítulo 15 de Lucas, porque ele fala da ovelha perdida, da dracma perdida, depois do filho perdido. E todos foram achados, amém? Quem foi achado aqui diz amém? Você estava perdido, também foi achado. Graças a Deus, o setor de achados e perdidos do céu funcionou direitinho e você foi achada por Deus, né? Aleluia. E a primeira história que nós temos aqui está em Lucas capítulo 15, se você quiser dar uma olhadinha lá, mas eu vou só citar porque não dá tempo de ler o texto todo, mas acho que é importante a gente simplesmente recordar as palavras do Senhor Jesus. Ele estava falando com um grupo de pessoas. Ali estavam os fariseus, aliás, primeiro cita que havia ali os publicanos, pecadores, mas não estavam ali apenas, havia outro grupo, eram os fariseus e os escribas. E você sabe, onde tem fariseu e escriba, sempre é uma contestação daquilo que Jesus estava falando. E eles começaram a ficar incomodados, porque Jesus estava comendo e bebendo com pecadores, coisa absurda, porque os fariseus eram muito puritanos, muito certinhos, não se misturavam com as pessoas comuns, principalmente com alguns que chamavam aqui de pecadores, e pior ainda, alguns publicanos, que eram cobradores de impostos, que estavam trabalhando para Roma, quer dizer, eram traidores da pátria, a maioria deles não eram nem honestos, não havia muito controle que nem hoje, então você imaginou como que era, né? Eles cobravam imposto, né, e do jeito que eles queriam, e lembramos inclusive de um deles, que foi Zaqueu, né, um publicano que Jesus também achou que estava perdido, e ele disse, olha, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, porque ele tem a consciência pesada mesmo, e ele entendeu que tinha uma riqueza ilícita, mas ele não queria, ele queria se desfazer de uma certa maneira, ele falou, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Então, me parece que ele era um homem muito rico, porque era cobrador de impostos, e Jesus, ele se relacionava com todas as pessoas, inclusive com essa classe tão desprezada. E ele estava ali, e mais alguns, que aqui o texto não diz o que eles eram, mas chama de pecadores, talvez pessoas da sociedade já marcadas com esse tipo de estigma, pecadores, só não come com eles, não anda com eles. Mas Jesus sentava-se com eles, mas os fariseus chegaram ali também. Os fariseus eram um partido político e religioso da época, e eles eram uma elite dominante, e estavam os escribas também, homens da lei, que escreviam a lei. Naquele tempo tinha imprensa, a lei tinha que ser escrita, copiada, e eles interpretavam também, eram chamados escribas, ou também intérpretes da lei, mestres da lei, porque eles lidavam com isso aí. E estava ali, começaram a reclamar, porque Jesus comia com os publicanos, com os pecadores, e Jesus falou, vou contar umas historinhas para você, e começou a contar. A primeira história está em Lucas capítulo 3, do capítulo 15, do 3 ao 7. Então, Jesus compara nesse momento aqui a um pastor que deixa, ele compara Deus, né, a um pastor que deixa 99 ovelhas lá no campo, onde ele estava no pasto, para procurar uma que estava perdida. Então, ele tinha 100 ovelhas, quando ele foi fazer a contagem, faltava uma. Ele deixa as 99 e vai procurar aquela ovelha perdida. E nessa historinha que Jesus chamava de parábola, ele falou assim, quando encontrou aquela ovelha, colocou-a nos ombros, né, ou no ombro, e trouxe para casa com muita alegria, e chamou os amigos para fazer uma grande festa. E Jesus então falou assim, olha, essa história aqui diz respeito, essa alegria, essa festa, significa que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Porque vale mais, às vezes, é mais importante nesse momento buscar um que está perdido do que aquelas 99 que já estão salvas. E Jesus estava contando essa história para que eles entendessem aquele ambiente ali, por que ele estava ali. E no outro texto, no outro texto de Lucas, Jesus fala assim, porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus tinha consciência da sua missão. E essas historinhas eram para ajudar eles a entender a missão de Jesus e o caráter de Deus, de amar as pessoas, não importa quem elas são. Na verdade, todos estão perdidos.
Alguns acham que não estão, mas estão também. Todos estão perdidos. Toda a humanidade se extraviou, se desviou. E Deus então vem e envia Jesus. O Pai envia Jesus para buscar, trazer de volta. E ele falou, eu vim buscar o que se havia perdido. Contou outra história. No versículo 8 ao versículo 10, ele fala de uma outra parábola. Fala assim, uma mulher tinha uma moeda, que naquele tempo era uma dracma, que equivalia provavelmente a um dia de trabalho, de um trabalhador comum, uma diária de um trabalhador comum. Vamos colocar hoje 150, 200 reais, depende do trabalho, mas era moeda. Ela tinha 10 moedas, essa senhora. E ela foi contar ali seu potinho, seu cofrinho, faltava uma, só tinha 9. E havia perdido dentro da sua casa aquela moeda. E aí Jesus conta então que ela acende a luz, procura a luz ali, né? Que é tudo meio escuro, acende a lamparina e começa a varrer a casa e limpar a casa e mexer em tudo, até que ele achou aquela moeda. Quando ela achou aquela dracma, ela chamou as amigas, fez também uma festa para comemorar, para celebrar que ela tinha achado a dracma perdida. Aí Jesus fala outra vez, olha, é muito importante quando a pessoa se arrepende, porque quando um pecador se arrepende aqui, há uma grande festa no céu. Amém? Você tem ideia da festa que aconteceu no céu quando você se arrependeu dos seus pecados? Jesus falou que os anjos celebram, eles fazem festa. Jesus falou aqui, há uma grande alegria no céu. Quem já promoveu a alegria do céu, diga amém. Quando você aceitou Jesus, se arrependeu dos seus pecados, você foi achado por Ele, houve festa no céu. Há uma expectativa dos anjos. Jesus menciona 2 vezes aqui, festa no céu, nesse capítulo, porque lá no céu há uma interação com a terra. Eles estão esperando que aqueles que estão perdidos sejam achados. E Jesus sai procurando, o bom pastor sai procurando a ovelha perdida, e aqui nesse caso, representado por aquela mulher que vai buscar a dracma perdida, aquela moeda perdida. Aí então, quando se encontra, há uma grande festa no céu. E eles estavam prestando atenção, eu creio que os fariseus até estavam gostando muito das historinhas, porque afinal de contas, é bom procurar uma ovelha, é bom achar uma moeda perdida. Quem não quer achar uma moeda, né? Ainda mais eles que acham que muito dinheirista, né? Falou, opa, não pode perder a moeda não, tem que achar essa moeda. Que história boa, né? Não pode perder a moeda, Jesus é um bom economista e tal. Aí ele falou, vou contar mais uma para vocês. Ele falou assim, é o seguinte, um pai tinha 2 filhos, era um senhor muito rico. E a partir daí, no versículo 11 ao 32, é uma história mais longa, né? Alguns conhecem, é uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, é uma das parábolas muito conhecidas, chama a parábola do filho pródigo. Não sei porque eu estava nesse nome, mas pródigo. Pródigo quer dizer aquele que gasta tudo que tem, aquele pessoa inconsequente. E aí, um dos filhos, o mais novo, chegou para o pai e falou, pai, eu quero a parte da minha herança. Eu quero ir embora. Quero ver minha vida, quero ter liberdade. Chega dessa prisão aqui é tudo muito limitado. O senhor acha que eu vou usar uma expressão minha, né? Não está na Bíblia. O senhor é um velho chato, controla a gente, não dá moleza. Eu quero ter liberdade, eu quero ver meus amigos, ver minha vida, papai. Me dá a minha parte da herança, eu já quero tudo. E aí, o pai, tá bom, repartiu a propriedade. E o filho então saiu para curtir a vida. E no começo, cheio da grana, foi tudo bem, muitos amigos, muita festa, muitas baladas. Você pode imaginar, um jovem descabeçado, cheio de dinheiro, só faz coisa errada. E aí então, se embrenhou pela vida, foi perdendo tudo. Quando não tinha mais nada, também não tinha mais amigo, não tinha ninguém para ajudá-lo. Ele estava numa terra estranha, muito distante. E aí ele foi, no máximo, lá no fundo do poço, né, da sua tragédia pessoal, foi apacentar porcos. Olha só. Essa história começou a assustar os fariseus, porque porco era uma coisa muito imunda para eles, uma carne imunda, e apacentar porco. Quando fala de ovelha, dracma, tem mais porco. E ele queria até comer daquelas alfarrobas, né? Alfarroba tinha uma plantinha verde lá, eles dão para os porcos. E ele falou que ia comer isso aí, mas que nem sobrava isso para ele, né? As vagens da alfarrobeira dos porcos, e nem, não sobrava nada, coitado, passando fome. Foi aí então que ele caiu em si, né? Caiu em si e falou, poxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Essa parte é importante, caindo em si. Você já caiu em si? Sabe o que é cair em si? É quando você toma consciência, é quando você percebe que está na hora de dar um basta numa situação
que alguma coisa está errada, de que tem que haver uma revisão, né? Tem que haver, quem sabe, um retorno de um lugar, você tem que, algum ajuste, você caiu em si. Quem já caiu em si, diga amém? Amém, né? Você estava num caminho torto e você indo para o abismo, para o buraco. No começo achava que está tudo legal. Depois que o senhor vê que drogas, que essa coisa toda, os vícios, as baladas, o dinheiro, tudo isso não dá felicidade. E você caiu em si. Caiu em si, amém? Caiu em si, na verdade, não é uma expressão, dizer, o Espírito Santo te convenceu. Amém? Essa é a grande verdade, né? Para você cair em si, só o Espírito Santo mesmo. Às vezes algumas pessoas falam, meu filho está nas drogas, o que eu faço? Eu já falei com ele, meu irmão, meu fulano, aquele. Irmãos, enquanto não cair em si, quer dizer, enquanto não houver um despertamento, e ele falar, como aquele jovem falou, né? Estou aqui sofrendo. Quantos empregados meu pai tem comida de sobra, eu aqui morrendo de fome. E aí então, ele teve uma ideia corajosa. Eu voltar para casa, só que eu vou ter que falar a verdade. Vou dizer, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não tem jeito, me aceita de volta, pai. Olha, eu posso ser, não sou mais digno de ser seu filho, mas trata como seus empregados, se você é escravo, eu faço o que eu quiser, porque aqui eu tenho certeza que vou ter, os empregados do Senhor vivem uma vida maravilhosa, perto do que eu estava vivendo, então eu prefiro ser empregado do Senhor novamente. E o pai, Ló já estava esperando ele na porta, quando avistou ele de longe chegando, correu, abraçou aquele moço, talvez todo maltrapilho, né, mal cheiroso, e o pai estava esperando, abraçou e beijou, para sua surpresa, porque na sua cabeça, provavelmente aqui não está no texto, mas pode imaginar, ele não sabia o que ia acontecer. O pai podia já repreendê-lo de longe, vai tomar banho, menino sem vergonha, seu rebelde, vai para o canto ali, você é empregado mesmo, você vai aprender agora. Não, o pai correu, abraçou e o beijou. Antes de prosseguir, eu estou lembrando uma história que eu ouvia também, deixa eu falar em músicas antigas, vou contar a história antiga, né? Coisa que a gente ouviu lá na escola bíblica, dominical. Aí aquele jovem, é um paralelo com isso aí. O jovem, fala que um jovem, ele também sai de casa, sabe aquele filho que tem de tudo, mas na hora que ele começa a reclamar de tudo, aquele filho ingrato e tal, e falou, pai, eu vou embora dessa casa, isso é muito chato, eu tenho uma vida maravilhosa, vocês me prendem muito, e foi para o mundão. E no começo estava até mais ou menos, talvez tinha algum dinheiro no bolso, até que esse moço um dia também caiu em si, porque ele estava lá na pior, né? E ele falou, mas como eu vou voltar para o meu pai? Com que cara eu vou voltar para o meu pai? Será que vai aceitar? Aquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha telefone, ele estava sem comunicação, talvez uma carta, vou escrever uma carta para ele. E então, ele falou assim, pai, eu estou voltando. Eu sei que provavelmente o senhor não vai nem me aceitar, mas vamos fazer o seguinte, a casa dele ficava em frente, assim, bem a linha do trem, sabe? Passava o trem ali. Eu vou passar, né, chegar na estação, dá para ver a casa dele, que era bem em frente, na rua, que estava de frente da linha do trem. Eu vou passar com o trem aí, na janelinha eu vou olhar. Se o senhor me aceita de volta, coloca um lencinho branco na árvore que tinha bem na frente da casa dele. Coloca um lencinho branco na árvore. E aí, então, ele estava no trem todo ansioso, quando vai chegando, o coração batendo forte, ele olha para a casa dele e vê a árvore cheia de lencinhos brancos, Você é bem-vindo, meu filho, amém? É assim que Deus está te esperando, amém? De braços abertos. Tem hora que você fica tão envergonhado, Senhor, fui infiel mais uma vez, falhei mais uma vez, errei uma vez, e agora, Senhor? Deus só tem lencinhos brancos para você. Tipo, vem meu filho, eu vou te abraçar, eu vou te beijar. E é assim que Deus recebe cada um dos seus filhos que arrependidos voltam para o braço do Pai. Amém? Que experiência maravilhosa aqui mostrando a graça de Deus. Mas sabe o que aconteceu então? A história não para aí. Aí quando o pai o abraçou e beijou, levou-o para casa e falou, bom, traz uma roupa bonita para ele. Traz uma roupa. Traz também calçado para os seus pés.
Mas não traga qualquer roupa, viu? Traga a melhor roupa, amém? E traga um sapato para os seus pés. E depois traz um anel para o seu dedo. E vamos fazer uma festa. Tem um novilho, tem um boizinho ali que ele está sendo engordado para um dia especial. Pode matar isso aí e chama todo mundo. Vamos fazer uma grande festa e nos alegrar. Aleluia. Olha só, há sempre uma festa quando você se apresenta diante de Deus, arrependido, né? E se coloca: Senhor, eu pequei, eu errei, mas Deus te aceita de braços abertos, te dá a melhor roupa, te dá o sapato, né? Só lembrando aqui que, olha, ele voltou maltrapilho, nem tinha roupa mais, né? Voltou descalço, gente. Aquele tempo quem dava descalço eram os escravos. E o pai falou: não, você não vai dar que nem escravo aqui não, você vai colocar o sapato, uma sandália, né? E o anel era uma coisa muito importante, não é um anel qualquer, hoje é qualquer um anelzinho. Aquele tempo o anel era muito especial, porque um pai dele, que era uma pessoa muito importante, usava aquele anel, provavelmente que era o selo, era onde ele selava os compromissos, enfim, usando a autoridade dele, com a assinatura dele. E então, assim, você está tendo a melhor roupa, você está tendo um calçado porque você não é escravo, você está tendo um anel porque agora você volta a ter autoridade, e assim ele é recebido numa festa muito grande, amém? Queridos, é assim que Deus está buscando os perdidos. 100 ovelhas, né? 1% se perdeu, ele se importou com 1%, amém? 10 dracmas, né? 10, uma se perdeu, seria 10%, ele se importou também. E aqui muito mais ainda, 2 filhos, um foi embora e voltou, 50% perdido que foi resgatado. Não importa, né? Deus dá valor para todos, mesmo que seja uma ovelhinha perdida, seja uma dracma, uma moeda, né? Mas no caso um filho, muito mais ainda. Deus está sempre de braços abertos, amém? Aleluia. É interessante que uma dessas histórias chama dracma perdida dentro de casa. Por que pareça, há muita gente perdida dentro da igreja. Com o tempo vai se perdendo, perde o foco, perde a unção, perde a graça, perde o amor. A segunda carta do Apocalipse, a primeira carta, a igreja de Éfeso, ele fala: você perdeu o primeiro amor. Deus quer que você, se perdeu algo, seja restituído hoje, amém? Fervor, a comunhão, é um momento de restituição. A dracma perdida nos ensina que não importa o que você perdeu, vai ser achado. Porque aquela mulher aí na história, ela pega uma lamparina. A lamparina é luz, e a luz é o Espírito Santo na sua vida. E depois ela começa a varrer, que é a limpeza é o sangue de Jesus na sua vida. Você está no Espírito Santo e o sangue de Jesus, tudo que foi perdido será achado, amém? Levanta sua mão comigo e começa a orar: Senhor, se alguma coisa se perdeu no meio do caminho, o fervor, o interesse, a paixão, ou o desejo de servir, o desejo de evangelizar, o desejo, Senhor, de cumprir o meu chamado, Senhor, eu quero achar agora. Traz de volta, restitui agora, oh meu amor, oh aleluia, na presença de Deus, em nome de Jesus, Senhor, haja uma bênção completa, oh Deus. O Senhor conhece cada coração aqui. É uma noite, Senhor, tão especial. Ouvimos lindas canções, mas que não fiquemos apenas, Senhor, na poesia da canção, mas na realidade da mensagem, da revelação de Jesus entre nos corações. E haja transformações. Oh Senhor, transforma. Muda, Senhor, o destino. Muda, Senhor, o futuro daqueles que estão ainda perdidos no meio do caminho. Possa haver um reencontro com Deus, como aquela dracma, e sejam achados. E se é um filho pródigo, sinta-se abraçado pelo Pai, sinta-se abraçado com todo o amor do Senhor, em nome de Jesus, amém, e amém, amém, irmãos. Vamos fazer